Está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 11, os marinheiros falando com Jonas, esse diálogo, essa conversa, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes. Porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, diz a palavra de Deus. Uma vez mais eu quero lhes convidar a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Pai querido, como filhas e filhas que somos, precisamos do Teu conselho de instrução nessa manhã. Somos ovelhas do Teu pastoreio e precisamos de alimento para a nossa alma. Então, sê Tu propício a nós nessa manhã, levantando sobre nós o rosto, nos alcançando mente e coração, nos falando, nos transformando e enchendo o nosso coração de doçura, para que ele se submeta à Tua gloriosa vontade. Livra-nos, ó Deus, das distrações e dispersões que não são poucas. Leva cativo o nosso pensamento ao senhorio do Senhor Jesus. Exalta o Teu Filho nessa manhã, Senhor. Glorifica o Senhor Jesus, o Redentor da igreja. Que o Teu Espírito Santo, soberano, poderoso, essa pessoa magnífica que habita em nós, que está no nosso meio, tenha toda a liberdade para atuar na nossa vida nessa manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sacrifício é a solução para a salvação. É o tema que eu quero repartir com vocês nessa manhã. O sacrifício é a solução para a salvação. Meu professor de teologia recebeu uma visita no seu gabinete e uma irmã, então, inquieta, disse para ele: pastor, eu estou muito preocupada com a minha leitura das Escrituras. Estou muito preocupada com a minha leitura das Escrituras. E ele então lhe perguntou: por que, minha irmã? A senhora não tem compreendido as Escrituras? E ela disse: não, o contrário, eu tenho compreendido. Eu estou inquieta porque eu tenho compreendido. Eu não sei se você, à medida que nós avançamos no livro de Jonas, se você tem coragem de, em alguns momentos, falar: cara, eu me identifico com ele. E eu estou ficando preocupado. Estou ficando preocupado porque estou compreendendo que não se trata de um caso histórico isolado. Há muitas características nele que são encontradas também em mim. O que se espera? O que se espera você lendo o livro depois da sorte lançada, o culpado identificado, o pecado é também assumido? O que você espera? Sorte lançada, o culpado identificado, a culpa é assumida. O que você espera? Numa leitura, na minha leitura, o normal é pensar que a coisa fosse arrefecer. Bom, finalmente encontramos a pessoa. Ele assumiu que ele é o culpado. Então vai arrefecer a fúria da tempestade, mas não é assim que acontece.
Não é assim que acontece. Tudo o que foi feito até aqui não foi suficiente para acalmar a tempestade. Será necessário um sacrifício. Tudo que foi feito nesse enredo que nós vemos não foi suficiente para acalmar a tempestade. Será necessário um sacrifício. A vida pela vida é a solução para a salvação. A vida por outras vidas terá que ser dedicada para que outras vidas sejam poupadas, sejam salvas. E aqui 3 verdades nós vamos ver nesse texto. A primeira, a busca pela solução, a solução apresentada e a solução executada. Vamos à primeira e fique com o seu texto aberto, que se a minha argumentação não for capaz de lhe alcançar, o texto santo haverá de lhe alcançar e de lhe abençoar. Vejam que no versículo 11, nós vemos a busca pela solução. Está escrito, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Vejam que os marinheiros fizeram uma pergunta surpreendente. A pergunta nós poderíamos colocar num tom mais coloquial, dizendo que o que nós devemos fazer com você? Já que você é o causador dessa situação, já que você assumiu que é você mesmo, o que nós devemos fazer com você para que o mar se nos acalme? Os marinheiros estão à procura de uma solução. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que você pode contribuir? Qual a sua participação para que isso seja resolvido? E, irmãos, enquanto a solução não é definida, a situação piora muito. Enquanto a situação ou a solução não é definida, a situação vai piorando. Com o passar do tempo, a tempestade fica pior, diz o texto. Uma coisa para a gente aprender aqui, como igreja. Não basta a gente identificar o problema. Não basta você saber que existe um problema na sua casa, você saber e você dar nome se nenhuma solução, se nenhuma ação foi empreendida para resolver aquilo. Às vezes nós sabemos quem foi, às vezes nós até reconhecemos que a culpa é nossa, às vezes nós sabemos qual é o pivô do problema em que nós nos entramos ou provocamos, mas a gente não empreende outra ação para resolver, para debelar definitivamente aquela situação. E aí a gente pergunta, será que isso não vai acabar? Eu sei quem foi, eu sei o que foi feito, será que isso não vai acabar? Não vai acabar, querido. Não vai acabar porque não para por aí. E se vai acabar, como vai acabar? O que é preciso fazer para acabar? O culpado foi descoberto, nós já vimos a narrativa bíblica, nós já vimos o registro bíblico. O culpado foi identificado, mas nada foi feito além disso até o presente momento. Nada foi feito além disso. Sabemos quem foi, sabemos o que foi feito, sabemos que a fúria do vento é por causa dessa pessoa, sabemos que a luta, a tribulação que estamos enfrentando é por causa disso, mas nenhuma ação é feita além disso. Não vai acabar a tempestade enquanto uma solução não foi encontrada, não foi empreendido ações concretas. Aqueles homens, nós já vimos lá no capítulo 1, versículo de número 5, que eles lançaram ao mar a carga. Eles lançaram ao mar a carga. Mas o problema é que Jonas ainda está na embarcação. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Eles lançaram a carga no mar. Mas o problema não era o peso que estava no navio. O problema é que Jonas ainda está no navio. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria nessa manhã. Nada é tão pesado quanto o seu pecado. Nada é tão pesado quanto o seu pecado. Não é a carga de trigo, seja lá o que for que eles estavam levando, que estava fazendo aquilo. É porque o peso ainda estava no navio, e o peso era o pecado de Jonas. O pecado é destruidor. O pecado, ele atrai a ira de Deus. E eu preciso, Alan, que você me dê um pouquinho de retorno. Vejam só o que um escritor
um puritano disse que é algo muito importante. Se descobrirmos que o pecado é a causa das nossas aflições e não o abandonarmos, apenas tornaremos pior aquilo que já era mal. Se você e eu, se nós descobrirmos que as lutas que nós enfrentamos ou que estamos enfrentando, as aflições, as insônias, as noites escuras cumpridas, nós sabemos que é por causa do pecado, nós sabemos. E se não abandonarmos o pecado, apenas tornaremos pior aquilo que já era mal. Se não se faz nada, se não se assume nenhuma postura enérgica para resolver aquilo, apenas vai agravando a situação. Às vezes o seu casamento está ruim. Você teve uma boa lua de mel, você teve os primeiros meses bem legais. Às vezes não são tão legais os primeiros meses, né? Adaptação, você vem com aquela bagagem da sua família, aqueles costumes, né? O outro também vem, aquilo se choca e tal. Os primeiros meses geralmente não são tão bons assim, não. A gente dá quer passar uma imagem que está legal, mas não é legal não, né? Aqueles primeiros meses ali não é tão assim como se quer pintar que seja, não. Mas enfim, se instala um problema no seu casamento, na sua família, você sabe que a culpa daquilo é sua. Você sabe que o pecado que está provocando aquela desavença, aquela tensão, é por conta das suas ações pecaminosas. Mas se você não faz nada, aquilo piora, vai adoecendo mais e vai apodrecendo mais. E os laços conjugais vão se partindo, vão se corrompendo. E daqui a pouco a gente depara-se com a tragédia do divórcio, porque não foi empreendida uma ação para resolver aquela questão. Se você depara-se com um problema em que diz respeito a um comportamento do seu filho, você sabe que aquilo tem a ver com o coração dele, mas você não trata o coração do seu filho, aquilo vai se agravando, vai ficando pior, porque você não foi além do diagnóstico. Existem duas possibilidades para Jonas. A primeira possibilidade é morrer por afogamento com toda a tripulação. É esperar aquela fúria do vento, as ondas gigantes que estão crescendo cada vez mais, virar a embarcação e ele morrer juntamente com a tripulação. E a segunda opção ou a possibilidade é morrer sozinho para salvar a tripulação. Isso nos leva ao segundo ponto. A solução apresentada. Versículo 12. Mantenha os seus olhos nas Escrituras. Que diz assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, preste atenção nisso, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade, diz a palavra de Deus. A essa altura, o profeta reconhece que a grande tempestade é por causa da sua desobediência. Nesse momento da existência, do tempo que eles estão ali, ele reconhece que a grande tempestade é por causa da sua desobediência. O que está acontecendo é que agora Jonas, ele tem plena consciência da sua culpa. Ele acordou. Ele agora consegue ver a realidade como ela é, assustadora. E ele então, ele faz algo que é maravilhoso, de certo modo. Eu classifico como sendo algo nobre. Por quê? Porque Jonas, ele toma uma decisão, ou melhor, ele oferece uma solução. A solução para a gente resolver essa questão aí é que eu seja sacrificado, que eu seja lançado ao mar. Agora, é interessante que ele mesmo não se propõe jogar-se ao mar. Nas nossas reuniões que nós temos na terça-feira, com a equipe, eu e Orlando, Robson e Ronel, o reverendo Robson falou assim: talvez, quem sabe, ele não tenha tomado essa atitude por conta do judeu que sabia que essa questão do atentar contra a própria vida não é legítimo. E talvez, então, ele tenha recuado falando: bom, eu não farei isso, mas a solução é que vocês me peguem e me lancem. É bem provável que talvez isso esteja acontecendo mesmo. Mas talvez seja também por conta de uma covardia. Pode ser que seja uma covardia. Bom, para resolver, preciso que vocês me lancem. Mas eu não farei isso não. Eu não vou me dar esse luxo
de me entregar voluntariamente a esses mares, a esses abismos. Agora, mesmo assim, eu entendo que a sua sugestão é muito nobre, como ele faz. Agora, o que a gente precisa ver é que, ao apresentar esta sugestão, ele está assumindo definitivamente a sua culpa. Ele está sugerindo agora com palavras claras, e ele diz: eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Ele sabe que é justo que ele seja crucificado, que ele seja lançado ao mar para que a vida da tripulação seja poupada. Agora, veja só que tem algo aqui que é inusitado no meu modo de olhar para o texto. Em nenhum momento, irmãos, Jonas confessa o seu pecado. Ele tem consciência da culpa, ele tem consciência da sua desobediência. Eu fugi da presença de Deus, ele conta isso para os homens, mas em nenhum momento ele confessa o seu pecado. A sugestão do profeta ainda envolve um traço de rebeldia, porque ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Você está entendendo como é que está o coração de Jonas? Ele poderia ter se curvado, ajoelhado diante daqueles homens, diante de Deus, que estava vendo e soprando naquela direção, e dito: Senhor, eu me arrependo dessa atitude, dessa escolha que eu fiz, me perdoe, leve a embarcação, Senhor, para o cais novamente, e eu irei lhe obedecer. Não, ele está dizendo: eu prefiro morrer do que obedecer, eu prefiro morrer do que ir para Nínive. Meu querido irmão, nós precisamos entender que reconhecer o reconhecimento sem arrependimento não é nada. Reconhecer que a culpa é sua, mas sem se arrepender, sem mudar a rota, não é nada, não resolve nada. Reconhecer a culpa é bom, já é alguma coisa muito boa, mas não é suficiente. Não basta você saber que a culpa é sua. Não basta você saber que o erro é seu. Se não houver um quebrantamento, um arrependimento, assumir a culpa não é a mesma coisa que arrependimento, irmãos. Às vezes tem pessoas que sabem que foram elas. Às vezes tem pessoas que reconhecem que são elas o pivô da crise, da tensão, daquelas coisas que geraram desconforto, mas elas não se arrependem. Se você não se arrepender, se você não colocar a sua boca no pó, se você não buscar o Senhor, Deus, com arrependimento, com contrição, as coisas não mudam. Ele reconhece, mas ele não se arrepende. Olha o que o Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre esse ponto. Ele diz assim: Jonas será lançado na garganta do abismo sem pronunciar sequer uma palavra de arrependimento. Sabe quando ele vai se arrepender? Quando Deus colocar no cantinho do pensamento. Qual é o cantinho do pensamento? O ventre do peixe. O ventre do peixe. Tem crente que só se arrepende quando Deus coloca ele no cantinho do pensamento. A coisa está soprando na direção dele. A coisa está vindo na direção da família dele. A coisa está vindo na direção da igreja. Mas ele reconhece, mas não se arrepende. Aí Deus fala: agora eu vou colocar ele no cantinho do pensamento. Joelho em cima de grãos de milho. Corta isso aí, que isso aí dá problema depois. O que a gente vê nesse texto é que a justa punição. Jonas reconhece que aquilo é justo, né? Ele reconhece que aquilo é justo. O que é essa justa punição? É quando o infrator, ele vai ser punido e a sua consciência não o defende, pois ele sabe que merece a sentença. A pessoa que tem o bom senso, que não ainda endoideceu, né? Que não ficou Pinel da cabeça. Outro problema que eu estou arrumando aí, porque Pinel também é sobrenome, né? Deve ter algum Pinel aqui, né? Mas você entende o Pinel, né? É que quando a culpa é dele e ele vai ser punido, ele não tem problema de consciência. Ele, na verdade, a punição do infrator, ela não gera uma crise existencial. Quem sofre de crise existencial é quem está sendo injustiçado. O cara que é sentenciado injustamente, que não deve, ele não tem essa crise. Quer um exemplo disso? Os ladrões que estão, os criminosos que estão ao lado do Senhor Jesus, um à direita e um à esquerda. E então eles estão blasfemando, e lá pelas tantas, um fala assim: você não teme a Deus? Você não teme a Deus?
Nós estamos aqui e a pena capital para nós é justa. Para ele não, ele é justo. Ele não devia estar aqui, ele é inocente, mas nós fizemos por merecer estar aqui. Então eles não têm essa crise, a sentença está sobre eles e eles não têm essa crise. E Jonas, ele está vivendo desse momento. Eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. A sugestão dele é nobre, é isso aqui que tem que fazer. Só o que os homens fizeram? Olha o versículo de número 13. A solução foi ignorada. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Sabe o que os marinheiros fizeram? Ignoraram a sugestão. Talvez pelo receio de atrair ou da ira de Deus se voltar contra eles definitivamente, tendo foco como alvo eles mesmos. Mas você vê aqui que a tentativa de colocar o ponto final na fúria da tempestade, pelo esforço humano, é inútil, mostra que é inútil. O esforço humano de tentar aplacar a ira de Deus é inútil. Irmãos, o nosso esforço nunca será capaz de aplacar a ira de Deus. Os marinheiros, eles terão que aprender que a vida somente poderá ser salva pelo sacrifício de uma outra vida. E o que eles vão perceber aqui é que o esforço é inútil, e só depois que eles percebem que a esperança se esvai em razão do esforço inútil, é que eles clamam ao Senhor e que eles tomam a medida de executar a sugestão que foi oferecida. Os marinheiros vão aprender que a preservação da vida só virá mediante o sacrifício de uma vida, de uma substituição. E isso nos faz lembrar de algo daquele que falou assim: eu sou maior do que Jonas. Quando o grupo chegaram para o Senhor Jesus, falaram assim: mostra-nos o sinal. E o Senhor Jesus falou assim: essa geração perversa, incrédula, me pede um sinal? Nenhum sinal será dado, senão aquele de Jonas. E o que a gente vai ver então é que a solução para a crise não é o esforço humano. Não é o esforço humano que vai resolver a crise. Não é aquilo que nós fazemos, porque todo esforço humano, uma tentativa de aplacar a ira de Deus, é religião pagã, é paganismo. É religião pagã, é paganismo. Não resolve. Não para. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, que as nossas atitudes mudam somente quando compreendemos que não conseguimos reverter a situação. As nossas atitudes só mudam quando você, depois de labutar, de se esforçar, e você perceber, como aquele mito grego, daquele personagem que foi amaldiçoado e tem que rolar uma pedra, subir a montanha, e chega no topo da montanha, a pedra desce de novo, e ele faz o movimento, é o castigo dele, e ele não consegue solucionar a situação. Ele vai viver assim o resto da vida, porque o esforço humano numa tentativa de aplacar a ira de Deus é inútil, é bolha, não resolve nada. Segunda coisa que nós aprendemos: que as nossas obras, nosso trabalho, nossas virtudes, nossos supostos méritos nunca serão suficientes para aplacar a ira de Deus. Nunca! Nunca serão suficientes. A ira de Deus não pode ser aplacada por intermédio das nossas forças, da nossa expertise, da nossa capacidade intelectual. O sacrifício definitivo para resolver essa questão tem a ver com a entrega do Filho de Deus. Deus só foi satisfeito quando Jesus assumiu o nosso lugar, e não de outro modo. Deus só foi satisfeito quando Jesus assumiu o seu lugar. Então para com essa tolice de pensar que o que você faz, que os seus méritos, que as suas virtudes, que as suas crenças religiosas, que a herança familiar que você recebeu da sã doutrina, da teologia, isso não resolve a situação. Você precisa descansar no Senhor Jesus. Você precisa de um Redentor que se entregou, que substituiu você na cruz.
Mas esses homens estão lá, remando, tentando resolver. A solução já foi apresentada, mas eles ignoram. Quantas pessoas nessa manhã aqui já ouviram sobre a solução definitiva em Cristo Jesus, mas continuam de alguma forma com esses resquícios do paganismo, numa tentativa de conquistar o apreço de Deus, a afeição de Deus. Você não vai conseguir, jamais vai conseguir. Jamais vai conseguir. Só quando a esperança se esvaiu, é que eles então usam a voz, clamam ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor, pede perdão ao Senhor, para que eles não sejam punidos ali naquela situação e de fato tomem a decisão de executar aquilo que foi sugerido como solução. Isso nos leva ao terceiro ponto, a solução executada. Versículo 15 e 16 diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor, diz a palavra de Deus. Existe uma solução para a crise humana. E a solução envolve sacrifício, não tem outro jeito. Interessante que nesse texto o causador do problema também é a chave para resolver o problema. Não tem outra solução. O causador do problema também é a chave para que o problema seja resolvido. Porque a crise se instalou, a crise está ali e ela está crescendo cada vez mais. Irmãos, vamos pensar em alguma coisa aqui em termos práticos. A passagem, ela mostra que existe uma crise que precisa ser resolvida. Isso, ponto pacífico. Agora veja só, tem crise que apenas cessa quando os laços são rompidos, quando rupturas acontecem. Às vezes é inevitável que rupturas sejam feitas. A crise gerada por você só será solucionada com a sua participação. Se você não se curvar, se você não se decidir fazer o movimento, a crise não será solucionada. Porque você, de certo modo, é esse agente responsável para que isso seja solucionado. O que a gente vê agora quando essa solução será executada é que o profeta que vai ser lançado ao mar, ele tanto é um contraste como um paralelo ao sacrifício de Cristo. Ele é um contraste por quê? Porque Jonas era pecador, ele é infrator, ele é culpado. Mas ele é um paralelo porque Jonas também vai substituir a vida dos marinheiros. Ele vai substituir a vida dos marinheiros. E é importante isso porque às vezes nós corremos o risco de nos atermos à pessoa de Jonas e falar, olha, mas ao final, no desfecho disso tudo, eu fico impactado com essa decisão dele. Agora, eu fico mais impactado. E é assim que eu me portei durante essa semana, refletindo, meditando, lendo, buscando o Senhor Deus para entender, para repartir com vocês a mensagem de Deus nessa manhã. Eu fico mais impactado com a decisão que foi tomada por aquele que era totalmente santo e inocente, que voluntariamente se entregou para ser sacrificado em favor de um povo rebelde. Então não é Jonas, embora a participação dele seja necessária. O impacto maior na nossa alma tem que ser em razão daquele que é o Santo de Deus, o Filho de Deus, que voluntariamente se entregou no lugar de rebeldes para salvar os rebeldes da ira de Deus. Isso aqui é extraordinário. Isso que deve mexer com o nosso coração. Para que aqueles homens fossem poupados, o profeta deveria ser sacrificado. Porém, para que você fosse poupado, algo maior teria que acontecer. Para você viver, Cristo teve que morrer.
Para você ser poupado da justa e santa ira de Deus, Cristo teve que morrer na cruz. E se isso não lhe impactar nada mais, vai gerar impacto no seu coração. Algo maravilhoso acontece com esses homens nessa embarcação, nesse momento. Porque nós vemos que com a sugestão executada, nós vemos que há um processo de transição de temor, de mudança de percepção, de uma cosmovisão que muda, de uma fé que muda, que é posta em um outro objeto, em uma outra pessoa. Os marinheiros, eles estão passando, dentro dessa turbulência toda, por um processo de transição de temor. Eles estão experimentando um temor novo, porque agora eles temem ao Senhor. Eles temem ao Senhor. A quem ou o que você teme? A quem ou o que você teme? Vocês sabem que tem dentro da igreja crentes com crendices de temor, de paganismo, né? Crente que tem medo de passar debaixo de escada. Crente que tem medo do chinelo ficar virado. Crente que tem medo de sair de manhã com o pé esquerdo, botar o pé esquerdo. Crente que tem medo de gato preto. Crente que tem medo de sexta-feira 13. Tem uma série de crendices. Qual é o seu temor? Qual é o seu medo? Você já evoluiu do seu temor de coisas, de homens, de deuses que te escravizavam para um temor em alguém que se relaciona com você, que se interage com você? Vejam, você acompanha a evolução desse texto no processo de evolução de temor. Vejam comigo, volta a sua página da sua Bíblia, no capítulo de número 1, e veja como que está em evolução o processo de temor. Olha o versículo 5, diz assim: então os marinheiros, cheios de quê? Cheios de medo. Eles estão com medo. Qual é o temor deles aqui? E de quem eles temem? Da tempestade. A embarcação vai virar. Agora vejam vocês que depois da declaração de Jonas, olha agora o temor deles, versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Com a declaração de Jonas, a declaração que ele assume a culpa e a declaração que ele faz de quem é Deus. Eles ficam possuídos de grande temor. Agora olha o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Antes eles temem a tempestade. Depois eles temem a declaração que Jonas deu. Olha, esse negócio aí, então, a coisa é mais grave do que nós imaginávamos. Mas agora eles temem ao Senhor em extremo. Eu fiquei tentando imaginar o que seria isso. Cheio de medo, possuídos de temor, em extremo. Temer ao Senhor em extremo. O que eu acho extraordinário nesse texto é que a tragédia promove efeitos graciosos na vida de pessoas que desconhecem o Pai do Senhor Jesus. Às vezes a tragédia, aquelas coisas que às vezes nós nem temos respostas, promovem efeitos graciosos na vida de pessoas que não conhecem o Pai do Senhor Jesus, e a partir de então elas passarão a conhecer o Pai do Senhor Jesus. A grande tempestade aqui, ela foi um instrumento gerador de temor, gerador de fé, de mudança de perspectiva de vida, assim como o cessar da fúria da grande tempestade. O vento que Deus lançou na direção deles é um instrumento gerador de temor, de fé. E quando cessa a grande tempestade, também, esses dois polos, esses dois extremos, e leva esses homens, então, a reconhecer, dentre outras coisas, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Vejam vocês que os homens disseram no versículo 14, quando eles estão orando, eles dizem assim: Senhor, fizeste como te aprouve, o Senhor fez do jeito que o Senhor quis fazer. Deu para aqueles homens vislumbrarem a realidade do poder soberano de Deus. Por ser Deus, o nosso Deus, uma pessoa, um ser pessoal, ele interage com a sua criatura. O que eles estão vendo, eles estão falando: olha, esse Deus aí não é uma energia, ele é uma pessoa que interage com a sua criação.
Ele vem, ele se encontra com a sua criação. Aqueles homens, eles presenciam o poder de Deus. Eles presenciam o poder de Deus ao ver o fim da tempestade. Os marinheiros presenciaram o poder de Deus sob duas óticas. Na primeira ótica, aqueles homens viram o poder de Deus comandando a fúria da tempestade. Sob a segunda ótica, eles viram o poder de Deus colocando um fim, fazendo a tempestade cessar. É os dois polos, os dois extremos. A tempestade que vem, a tempestade que para, eles olham e isso gera tremor ou temor em extremo àqueles homens. Temor em extremo. A tempestade, assim que a solução foi executada, a fúria cessou. O mar se aquietou. 3 semanas eu estou na academia, tá? E o que isso tem a ver, pastor, com o sermão? É que na academia, o primeiro exercício que eu fiz, foi a esteira. Ah, a esteira. 15 minutos de esteira. Existe um botão para diminuir, para parar lentamente. E também existe um botão vermelho grande, arredondado, para parar a esteira imediatamente. A instrutora falou assim: pastor Fábio, começa na velocidade 2. Eu falei, não, aí tá difícil. Também não humilha não, precisa 4, 6. De 6 aí o negócio já começou a ficar difícil. Quando ela viu que começou a ficar difícil, aí ela me apresentou então os mecanismos. Essa seta vermelha, o senhor para lentamente, de 6 para 4, de 4 para 2, e para. Mas se o senhor, se a coisa ficar difícil, não hesite, segure dos dois lados e bata no botão vermelho. O Senhor Deus lançou uma grande tempestade. Ele acionou as turbinas do vento. A potência, o nitro do céu. E o vento veio. Mas na hora que foi executada a sugestão, Deus apertou no comando do botão. Não foi parado lentamente. Não acredito que a coisa foi, de repente, as águas, tal. Não. Eu penso que Deus bateu no botão e tá! E aquilo que causava medo agora gera um temor diferente no Senhor nosso Deus. Acho maravilhoso esse efeito do que Deus está fazendo. Porque a partir de então, do efeito daquilo que Deus está fazendo, tanto quando a tempestade veio, quanto a tempestade cessou, aqueles homens fizeram votos não para receber o favor de Deus. Você vai perceber que eles fizeram voto agora porque eles já receberam a misericórdia de Deus. A atitude deles não é para que Deus pare a tempestade. Eles não fazem o voto falando: Deus, se o Senhor parar a tempestade, nós vamos dedicar a nossa vida, nós vamos oferecer isso, nós vamos viver para o Senhor. Mas porque eles já receberam a misericórdia, porque eles foram poupados de Deus, por Deus, eles então oferecem sacrifícios, fazem votos. Você que já recebeu, você tem tomado a decisão de oferecer o seu louvor, a sua vida para o Senhor? Você que já recebeu, você não faz para receber, você já recebeu, você tem assumido compromissos mais profundos, mais firmes com o Senhor Deus? De honrá-lo, de viver para o seu inteiro agrado? Esses homens fazem o que fazem porque já receberam, eles não fazem para receber. Eles já foram agraciados por Deus, e porque foram, eles então dedicam a Deus ofertas e fazem votos ao Senhor. Algumas aplicações conclusivas. Primeira, o que a gente aprende com esse texto? Lições importantes. Estamos encerrando a primeira série de exposição do capítulo 1. Primeira lição importante: não dá para fugir da presença de Deus. Você precisa, ao final da exposição desse capítulo 1, sair daqui, voltar para casa, viver os seus dias, tendo isso bem fixado. Não dá para fugir da presença de Deus. Até podemos tentar, mas não será possível ficar em oculto debaixo das trevas ou no porão. Ele vai te achar. O Senhor Deus vai te achar. Vai, para o seu próprio bem. Segunda,
A misericórdia do Senhor é grande, irmãos. Nesse texto a gente vê que a misericórdia de Deus é grande. Por quê? Deus poderia ter escolhido outra pessoa para pregar, mas ele precisava tratar o seu servo, e por isso ele não desistiu de Jonas. Que misericórdia maravilhosa. Às vezes nós vamos na contramão de Deus, nós vamos no outro rumo, e Deus não desiste. Tem pessoas melhores do que você não sabia disso? Tem pessoas melhores do que eu, mas Deus escolheu chamar-me para servi-lo. Deus resolveu chamar você. Deus resolveu salvar você, porque a misericórdia dele é grande. Ele poderia deixar você, desprezar você, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele quer tratar o seu coração. Porque ele quer levar você à conformação do filho dele. Essa é a segunda lição que nós precisamos aprender. Terceira coisa. A propósito na tormenta, irmãos. A propósito na tormenta. A tempestade, como nós vimos e temos visto aqui, não é uma punição de Deus, mas é uma intervenção graciosa para a salvação. A intervenção, aquele vento, aquela fúria, aquela coisa que está acontecendo, não é punição, é uma intervenção de Deus para salvar. Para salvar aqueles homens, para salvar Jonas dele mesmo. Quando uma tempestade aparece, nós temos a oportunidade de descobrir algo sobre o nosso coração. Quando você enfrenta sofrimento, Deus está querendo revelar algo do seu coração. Deus está querendo revelar as suas idolatrias. Deus está querendo revelar a sua podridão. Deus está querendo revelar o seu orgulho. Deus está querendo revelar o seu apego ao dinheiro. Deus está querendo revelar que você tem colocado como prioridade a sua família e não Ele mesmo. Deus está querendo mostrar que você às vezes ama mais a teologia do que a presença do Senhor Jesus. Deus está querendo mostrar que você está equivocado. Deus não faz isso porque Ele não te ama, Ele faz isso porque te ama, pelo contrário. Quando a tormenta vem, nós descobrimos o que realmente nós amamos. Quando a tormenta vem, nós descobrimos se é o dinheiro que nós amamos, se é a família que nós amamos, se é o emprego que nós amamos, se é os bens que nós amamos, se é o nosso corpo que nós amamos mais do que o Senhor Deus. Quarto, há dois tipos de fugitivos. O fugitivo moral e o fugitivo imoral. Ambos precisam da salvação. E vejam o que esse escritor disse. A graça de Deus é tão grande que ela persegue os dois tipos de fugitivos. Os que quebram a lei e os que guardam a lei. O moral e o imoral, o bom e o mal. O Senhor veio salvar os pecadores. Ele veio salvar os injustos. Ele veio salvar o religioso. Ele veio salvar a pessoa que tem uma moral ilibada, mas entretanto está em rota de fuga. Deus veio para salvar esse tipo de gente. Se você, esse tipo de gente que tem religiosidade e entretanto está vivendo na rota de fuga, no subterfúgio, Deus é para você. Deus é para aqueles que estão longe dele, para aqueles que aparentemente estão perto dele. Ele vem e ele persegue-nos para nos alcançar e nos salvar e nos dar vida no seu Filho bendito, Jesus Cristo. Convido você a ficar em pé. E convido o reverendo Robson a se aproximar para impetrar a bênção e cantar o tríplice amém. Senhor Deus, nós te damos graças, porque essa passagem, esse texto aponta para algo maior. Nós nos identificamos com Jonas, vemos características deles em nós, mas nós vemos que aquele que é maior do que Jonas assumiu o nosso lugar e conquistou para nós a salvação e aplacou a ira do Senhor nosso Deus definitivamente. Bendito seja o teu nome, abençoe a igreja, a noiva do Senhor Jesus. É a nossa oração com ações de graças em nome dele. Amém.